Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jason Moraes. Pessoal, tô no município da Caseiros, no Rio Grande do Sul. Tô aqui com o seu Salvador. Vou conhecer a história desse homem aqui. Ele diz que é um homem cheio de história do tempo antigamente e nós vamos dar uma prosa com ele. Boa tarde. Boa tarde. Prazer em conhecer, seu Salvador. O prazer é meu, viu? Ah, que coisa boa, meu. Então o senhor é um homem da roça. Cuidar da roça, dá pra dizer que desde criança, de 6, 8 anos aí, eu já cavocava. Já. Cavocava fazendo o quê, meu? Mas olha, eu fazia de tudo, viu? Só quero que o senhor levante um pouquinho o chapéu pra trás, assim. Só um pouquinho. Aí. Eu fazia de tudo, eu aprendi já com 10 anos, com uns 8 anos, eu carpia, roçava. Depois eu aprendi já no cabo do arado. Eu era bom, fui homem sofrido, bastante. E a gente, na verdade, a gente viveu um trabalho, depois da gente passado ali já uns 14, 15 anos, a gente começou a sair, trabalhar para fora. Eu estava falando com um amigo que chegou há poucos instantes aí, tá aí na minha casa. Daí nós estávamos falando a respeito de uma plantação que lá perto da casa dele existe. Eu, na época, por exemplo, nós colhíamos o tal de arroz d'água, mas era sofrido, viu? Saber que a gente se levantava no clarear o dia e ali a gente colhia aqueles arroz ali. Eu fui quatro safras naquele tipo, e a gente viveu numa época bastante difícil. Tá, Né? como é que produz arroz na água antigamente? O arroz, ele é da mesma forma. Eu estava falando com um amigo há poucos momentos ali. O arroz da água, você planta. Ele, por exemplo, você lavra, por exemplo, que nem hoje, na época eles lavravam. Lavrava o banhado. No banhado. No banhado, gente. Banhado, é. Mas tem, por exemplo, no caso seco também, no seco, né? Depois que o arroz já numa certa altura, o cara daí larga a água até uma certa altura, até ele amarelar. Depois daí é coído. Onde é coído eu abraço, né? Na minha época, hoje eu estou com 72 para fazer. Eu tinha lá meus 15, 16 anos na época ali. E saber que nessa época ali a gente ganhava o valor de um homem que nem nós, assim, valia R$ 2.000. Não dois reais, valia R$ 2.000 por dia, cada um. E eu ganhava o mesmo valor de qualquer cidadão, né? O que dava para comprar com R$ 2.000? Olha, com R$ 2.000 na época a gente comprava até 5, 10 quilos de arroz aí, a gente comprava. Nessa fase de 5 a 10 quilos de arroz. Não, né? Mais que isso. Mais que 10 não dava. Mas às vezes ainda sobrava. Às vezes ainda sobrava. Com esse dinheiro ainda sobrava. Ainda sobrava. Ainda sobrava. Pois é, a gente fica... Só um pouquinho. Era época que não... O médico, por exemplo, nessa época ali, não quase existia, na verdade, eu não posso afirmar que não tivesse, só que era caro. Uma pessoa pobre, que nem eu, ainda da mesma forma ainda ali, a pessoa tinha que lutar, viu, saía caro. Eu me lembro que eu estava lá numa certa região, trabalhando com um homem lá, por dia, e deu uma chuva, e nós fomos se acudir na casa de um homem lá. Minha nossa do céu, na época daí uma pessoa bastante pobre, e daí e o médico daí era médico que não tinha experiência ainda na época.
Nós achamos lá o dono da casa, ele tinha um irmão dele, ele tinha um irmão deficiente. Olha, contar hoje para muitas pessoas, eu acredito que até não acredito, viu? Eu não acredito. Aquele homem, a medicina na época não conhecia, né? Só que hoje se cumpre um versículo da Bíblia Sagrada, que ele diz que nos últimos tempos a ciência se multiplicaria, viu? Aquele homem tinha a cabeça dele, era semelhante quase a cabeça de um porco grande, um animal aí. Daí sabe o que é que fizeram os irmãos dele, o pai ele já não tinha mais. Eles agarraram e venderam a cabeça do próximo, venderam para o médico. O médico, quando ele falecesse, o médico tirar aquela cabeça lá e para fazer experiência. Capaz! Mas olha, a cabeça era cabeça semelhante de um boi. Era coisa tremenda. E na época o médico... Tipo, dava 3, 4 das nossas, digamos. Mais? Matava. Só que já não foi lá muitos anos, lá a diferença de uns 6 anos ali, lá na minha região, lá, um italianinho, ele estava com uns 10, 11 anos, e começou também essa mesma doença. E daí já a medicina já atacou. Já atacou. Olha só. O rapazinho, a cabeça da pessoa ia aumentando, aumentando? Ia aumentando. Ele ia crescendo que nem tipo de um enxume. Nossa, pessoal, você que sabe, deixa um comentário pra nós aí, ele ia crescendo igual a um enxume, mas daí crescia... Até estourar a cabeça? Não, ele não chegou a estourar. Ele cresceu até um certo ponto e daí parou. O rapaz viveu quantos anos, mais ou menos? Aí depois eu saí de lá, dessa região lá, mas ele mais ou menos, ele faleceu lá na cerca de uns 60 e poucos anos. Durou bastante. Durou bastante. Mas daí já a medicina já começou, já fez um tratamento, uma coisa. É. Outra coisa também, que na época também, agora isso aí, não sei eu lá. A falecida minha mãe, conta ela, não sei lá, existia uma certa guria, que quando ela era nova, disse que era bastante orgulhosa, queria ser a fulana de tal, meio medonha, e lá por lá, tem pessoas que acham que o feitiço não pega, por exemplo, daquele que serve a Deus, que tem verdadeiramente Deus com ele. Aí eu posso afirmar para você que o feitiço não pega em ninguém. Mas na época, eu vi com meus próprios olhos, daí porque eu já estava lá com os meus 15 anos, 20 anos, eu já estava lá. Uma parente da falecida minha mãe, ela cresceu, daí ela começou, diz que foi um tal de feitiço que uma mulher fez lá. Aquela mulher cresceu como se fosse uma mulher grávida, mas olha, bem bom, uma mulher grávida, você que sabe muito bem, com certeza tem família. Cresceu e ela daí virou ela era uma mulher caprichosa, uma mulher que tinha meio de viver, e ela virou uma mendiga, que sabe, conhece o mendigo hoje do jeito que ele vive, né? O mendigo, não tem casa, não tem comida. Não, e minha nossa, ela caminhava assim, distância lá de 100 quilômetros, 200 quilômetros ali, uma situação velha para quem viu, diz que a minha mãe que conheceu ela montado, não sei se o senhor chegou a conhecer o tal de Cilim. O Cilim é uma... Como é que eu vou dizer? O pobre não tinha Cilim, não é verdade? Não, na verdade ele podia até ter, ele não era um troço muito caro, porque o Cilim era um troço que, no caso, ele
a pessoa, por exemplo, que usava eram as mulheres daí, Aham. né? Ele era um troço que botava, tinha o mesmo jeito de botar no animal, assim, apertava aquele cilindro lá, mas daí a mulher ficava sentada, né? Ele tinha um arco grande, assim, para a mulher se acudir. E essa mulher diz que tinha um cavalo muito bom e diz que é uma mulher luxuosa e virou naquela situação. O cilindro é o cavalo que a mulher não passa a perna, ela não monta aí, assim. A mulher senta, ela senta, mesmo. ela não abre a perna. Não. Esse é o ditado. A mulher não abre a perna para dar cavalo. É verdade mesmo. Então, e daí ela conta, porque eu vi ela, eu conversava com ela, porque daí a própria irmã dela, a gente vivia por lá, diz da mãe saber lá, não sei lá, que ela conta a história que o velho pai dela tinha lá uma porção de mulheres, teve uma porção de filhos, diz que ela, até ela considerava que fosse irmã dela, não sei se era ou se não era. Então a gente conviveu várias vezes, porque daí ela tinha uma irmã dela, só que ela ficava larga um pouco lá, porque a irmã dela era muito braba. Nossa do céu, se chegasse lá, qualquer coisinha, só que a gente ia lá, mas nunca conviveu lá, mas nossa do céu, era aquela que por qualquer coisa ela botava, era a mesma coisa que ela botava fogo ali, então ela não conviveu muito com a irmã dela lá, ela vivia lá, mas daí ela conta para aquela enorme barriga dela lá, que quando ela atacava, diz que tinha o tipo de um bicho que comia aquilo ali, ela tinha que comer grama, assim, coisa verde, assim, que para poder acalmar aquilo lá, que ele pulava aquele bicho lá. Ela tinha um bicho na barriga? Na barriga. Tá, ela ficou com uma barriga, tipo uma barriga d'água, uma barriga de mulher grávida. Uma barriga de mulher d'água, grávida, só que daí, nessa época, tá certo que ela era pobre, mas médico nenhum não estou sabendo o que foi, não. Porque daí, na verdade, eu acredito que ela nunca foi atrás de alguma pessoa, por exemplo... Espiritual, né? Espiritual. O mesmo, um médico bom que fizesse uma cirurgia, podia ver que aquilo lá, né? Sim. Ela faleceu daquele tipo. E ela ficou vagando. Ficou vagando igual mendigo. Ficou vagando naquela Isso situação. Fruto que o senhor falou, que o pessoal falou que foi um feitiço. Diz que foi um feitiço que fizeram para ela lá. Então, se formou um troço lá que não se sabe lá o que foi lá, né? Um tipo de um chume brabo lá, né? Mas uma situação que virou ali, ela morreu daquele tipo lá, né? Morreu na maior miséria daí, né? Então, uma situação, saber que na época ali, nos tempos antigos eram muitas pessoas, por exemplo, até eu falei uma vez, eu estava trabalhando com um cidadão lá, que na época não tinha geladeira, não? Era um negócio as pessoas matavam aí um porco aí, fazia aqueles toicinhos, botavam para cima do fogo, assim, e daí o resto da carne, às vezes até ferviam, assim, fritavam aquela banha, assim, e botavam numa panela, assim, e lá ficava, lá, e iam comendo ali, botavam numa lata, assim, e era aquela situação. Porque daí não tinha geladeira, né? Era aquela, e todo mundo era daquele tipo lá. Até conta um cidadão daí que eu trabalhei para ele uns dias lá, ele pediu para me ajudar a limpar o milho. Na época era a base da enxada, tudo. Hoje é dificilmente quem nem conhece o que é. O pessoal nem tem enxada mais em casa. O senhor tem, né? Eu tenho. Eu tenho porque eu planto uns cantinhos por aí, né? Tomar de interter, na verdade. Né? Hoje a gente... Pra matar a saudade, né? Matar a saudade. Quantos anos o senhor tá, seu Salvador? Eu tô com 70 e vou fazer 72. Como é que é o nome dessa localidade que o senhor vive aqui? Aqui é Vargem Bonita. Aqui é Vargem Bonita, ó, pessoal. Aqui, esse pessoal que é vizinho do senhor aqui.
Porque aqui o senhor mora no meio do mato, né? Digamos, né? No meio da natureza, né? Aqui tem minha filha. A sua filha? É, aqui tem outro filho. Aqui. Outro filho? É. Então, e daí, lá onde o senhor já teve. Né? Aham. Então aqui é meio que uma... Como é que é? Aqui é da família. É da família. A família que mora aqui. É, aqui é da família. E daí, conta esse homem, isso já faz cerca de eu acho que com certeza 45, perto de 50 anos, porque eu estou com 70, vou fazer 72, né? Então já até tá passando de 50 anos. Ele diz que o pai dele conta que na época do pai dele, que usavam, sabe, pegavam milho seco, porque daí não tinha nem nessa época, os moinhos eram distância grande, e daí na época também não existia o tal de carro. Imagina só, na época faz quase 100 anos, né? Aham. E quem tinha, por exemplo, o tal de carro, que tinha o primeiro carro que houve, que era roda de madeira, era dificilmente, a estrada era picada. A estrada era feita, né? Era feita a braço a estrada. Abraço. A estrada era feita a braço. Pois ele disse que essa pessoa, que uma grande parte de pessoas, disse que eles usavam comer o milho seco, daí pegavam aquele toicinho lá assim, e daí botavam, cortavam, faziam um pedaço daquela espiga, uma espiga grande, né? Cortavam um pedacinho, e daí enfiavam uma madeira, e aquele toicinho derretia naquela espiga de milho ali, e assavam ali, que comia, porque daí a situação ele foi melhorando. Não sei se o senhor chegou a conhecer o tal de manjolo. Não conheci. O manjolo é o moinho, né? Não. Ele é formado com o tipo do moinho, né? Mas é um manjolo, né? Porque ele é uma madeira, ele tem que ser uma madeira mais ou menos na média de uns quanto mais grosso, aí de 70, 80 por ali. Ele faz um eixo, tem que ser um eixo bem reforçado, né? No meio, e daí numa ponta assim, faz um coxo grande assim, para ir a água, e daí no outro lado assim, faz um coxo para botar o produto ali, e daí eles moíam tudo, muitas coisas, né? Erva que faziam primeiramente, fazem, só que hoje já a erva é diferente, né? Eles moíam ali faziam tirera. Daí começou a melhorar um pouquinho, que daí faziam até farinha, daí você conhece a tarde de farinha de beiju. Então, nessa época existia eles inventaram a farinha de beiju. É. O senhor chegou a passar fome, passar dificuldade? Olha, eu quando era pequeno, que eu não podia trabalhar, eu passei, viu? Eu não podia trabalhar, porque daí minha mãe ela já estava a meia de idade já, e ela casou com um homem meio danado, viu? Eu não me criei com meu pai, viu? Eu me criei com um padrasto. Meu padrasto era ruim daquele. Ele nunca me surrou, porque minha mãe nunca deixou. Quantos irmãos vocês eram? Olha, na verdade, a minha mãe conta que nascemos em 12. Só que nós se conhecemos aqui, nascemos em 3 só. 3 que o senhor conhece. O senhor é dos mais novos, no caso. Eu sou dos mais novos. O senhor é dos mais novos. Os mais velhos foram se virar. E eu, na verdade, a mais nova mesmo, eu até não sei, eu até luto, de repente, para a gente fazer uma entrevista com essa. Porque o meu pai deu ela para um alemão lá para Santa Catarina. Então, mas nós conta assim, minha mãe, que nós somos em 12. Até uma época, um irmão meu, lá de que morava, não sei agora se é vivo, se não era, esse que morava em Paraná, e ele mandou uma carta. Só que, coitada, minha mãe, daí ela não entendia negócio não sabia ler, sua mãe? Não sabia ler, né? Foi na época, ela disse que nunca ninguém botou ela no colégio.
Então, ela mandaram uma carta, ali, até esse irmão meu mandou uma carta que se desse de jeito dele vir para cá, que ele estava mal. Mas nessa época nós estava também uma história tremenda também, não tivemos maneira e a véia também já bancou um pouco relaxado também, porque se fosse querer de um jeito ou do outro, não era tão caro a passagem na época, né? Então, esse irmão, por exemplo, com certeza morreu, faleceu para lá, e outros daí foram para cá e para lá. Aqui nós temos em 3, mas diz a face da mãe que nós temos em 12, né? Na verdade, né? Então... Como é que é o nome do senhor? Salvador do quê? Salvador Simplício Cabral. Os seus irmãos têm todos esse nome, Simplício Cabral? Não, daí na verdade... Olha só, não é, porque daí você veja bem as coisas. Eu tenho um irmão que mora aqui, é bem mais velho do que eu, daí nasceu um irmão com ele por parte de mãe só. Ah, só de mãe. Só de mãe. Daí tem essa irmã aqui tem uma que mora em Passo Fundo. E nós temos irmão com ela por parte de mãe também. Então, na verdade, Cabral só me assino eu, porque daí essa irmã que eu estou lhe dizendo que foi para Santa Catarina com 2 anos, também daí eu nunca mais enxerguei ela. Acontece que essa daí ela foi registrada no nome daquele que levou ela, né? Porque ela, quando ele levou ela tinha 3 anos, né? Não tinha certidão nenhuma. E saber que nessa época, eu quando me registraram, eu que fui fazer o meu certidão. Capaz, foi o senhor? Só que eu não sei eu lá. Porque daí eu falava para si, minha mãe, disse quantos anos que eu podia ter. Daí ela disse que era para mim falar com um padrinho meu que eu tinha lá, padrinho e primo, irmão meu. Que daí ele ia saber a idade do senhor porque a sua mãe não sabia. Não sabia. Coitado. Só que daí eu fui falar com ele disse assim que começou a enrolar, porque quando ele casou, ele acha que tinha tantos anos. E ele não sabia também? Não sabia também. Sabe o que foi que aconteceu? Eu estava no colégio, que daí eu estudei uns 2 anos e pouco. Aí a professora disse, mas como? Eu preciso do teu certidão aqui, você tem que dar um jeito. Ah, minha nossa, daí eu não sabia como é que eu ia fazer, eu já tinha uns 13 anos, já. Digo, agora como é que eu vou fazer? Eu pensei comigo, eu quero saber de uma coisa, de que eu vou dar um jeito, vou falar com alguma pessoa, mais ou menos, para mim ver, mais ou menos, quero tirar uma lista de negócio, porque daí tem que ter avô e bisavô, né? E o pai eu sabia que era Cabral, né? E a mãe, daí eu peguei o sobrenome do meu pai só, né? Eu mesmo daí fui lá, fiz, porque eu não sei como é que foi, que eu fiz certo, viu? O dia, por exemplo, eu me assino, na verdade, eu tenho a minha assinatura que eu nascesse no dia 20 de dezembro, mas só que... Esse foi inventado. Esse foi inventado, na verdade. Então, agora eu não sei como é que foi, viu? Que eu calculei que eu fiz o certidão mais ou menos certo, porque daí eu tenho um amigo meu, que hoje está na minha idade também, quando eu me aposentei, que eu fui fazer os últimos papéis, que eu me apresentei, como é que diz, ali para fazer as últimas apresentações, para vir o dinheiro da aposentadoria. E esse também estava lá nesse mesmo título lá. Então eu acredito que eu mais ou menos, atirou certo. Eu atirei certo, sem saber, viu? Que coisa. Então, pois é, o senhor falou do seu padrasto, né, que era muito ruim pro senhor e tal. Ruim mesmo, viu? Minha nossa do céu, além de eu, coitado, ser bobo, mas bastante burro, viu? Na época, por exemplo, a gente sofria, mas aí nós tinha 3 animais,
E daí nós não tinha potreiro, sabe o que acontecia? Nós íamos na costa no o rio, como é que é, São Domingo lá, e nós trazia feixe de cará, feixe Cará madeira. Cará é acho que o senhor conhece, é que nem tipo aquele lá, ó. É tipo taquara, né? É parecido. Taquara. Só porque ele é fino e ele por dentro ele é... É uma madeira. É uma madeira por dentro. Só que é uma madeira ocada daí, né? Mas conforme... Só que aquele daqui, né, da Vira d'Água, daí é um pouquinho diferente, né? Esse dele aqui é um cará plantado, né? E aquele lá é um cará que, da natureza, né? Ele é meio amarelo. E daí lá naquele... Então, nós tirava as folhas daquele cará, nós tirava, e daí, aqui, não sei se o senhor conhece o caraguatá do Rio, nós trazia fechão daquilo lá. Você acredita que lá um certo tempo lá, nós até passando de repente alguma parte, porque depois de um ponto em diante, daí um irmão meu ali, a gente plantava, não estava tão difícil lá. Ele ofereceram uma vaca de leite para ele, ele tinha uma potranca muito linda, e daí tinha uma outra égua saina, e ofereceram uma vaca de leite ali, e nós sofrendo, todos os dias nós íamos buscar essas coisas lá, e daí tinha que ter na sogra, não tinha potreiro ali, pois ele não quis, e sabe o que aconteceu? Ele acabou deixando morrer aquela égua na miséria. Capaz, de sede, de fome. Sim, e se veja só quanto o sujeito era bocó, viu? E daí depois, lá num certo ponto, onde nós moramos, o patrão lá era muito bom, nós moramos 15, 16 anos numa terra lá de um senhor chamado Vardivino. Ele já morreu faz muitos anos, já morreu lá com 70 e poucos anos, 80 anos lá. E daí um dia ele foi lá em casa, ele tinha uma fala engraçada, mas você sofrendo com essas éguas aí na sogra, aí buscando pasto longe aí, pegue, tem um campo aí, pegue e leve lá, sortem lá. E levemos lá aqueles animais aí, mas um ano e pouco lá engordaram aqueles animais. Sabe o que foi que aconteceu? Ele tinha um cunhado dele, o dono lá tinha um cunhado dele que atendia lá a região, um pedaço de campo lá, mas era o pasto manhava lá. E ele, só que daí, bom, os animais, daí a gente ia buscar cada 8, 10, até 15 dias, não tinha lá tanta volteada, era só para ir no munho, ou quando ia fazer tinha uma loja lá, dava 2 quilômetros lá, tinha de tudo lá, a gente ia buscar lá, só que não ia no munho, o munho era longe, o munho mais perto dava a base de 15 quilômetros, mais ou menos. Barbaridade. Levava milho e trazia para moer o milho. Moer o milho, fazer a farinha. Fazer polenta. E carne, o que vocês comiam de carne? A carne daí, na verdade, a gente comprava a carne de gado. E ia assim, minha mãe criava muita galinha, viu? Ah, tá. E caça? Caça também? Carne de caça também? Carne de caça a gente comia também. Na época, por exemplo, existia muito mato, né? Então a gente caçava vários bichos no mato ali. Ali existia, na época, hoje é proibido, não podemos caçar o tal de tatu, né? O tatu na época ali, os matos existia bastante, viu? Era uma comida fina, um tatuzinho. Minha nossa do céu, o tal de peixe na época, na minha infância ali, antes deles começarem a implantar a tal de soja, a gente tinha qualquer uma sanga aí, tinha peixe aí, você chegava ali, pegava dentro de 1 hora, 2, aí você pegava barbaridade. Como é que comia o peixe? Frito na banha de porco? Frito na banha. Coisa fina, engraxar o bigode. Minha nossa, sério, fica muito bem bom. Só que hoje, por exemplo,
ficou um pouco melhor, porque eles fazem esses açudes, né? Então daí cria a Cria reveria. Na bastante. época ali, a gente ia qualquer maçanguinha aí, mas depois começaram a plantar a tarde de soja, começaram a passar veneno, né? Matando os peixes. E eu me lembro que uma vez eu tava lá, eu já tinha saído já dessa terra onde eu tô, ali do homem velho lá, daí eu já estava com cerca de uns 20, eu acho que eu tinha uns 22, 23 anos, solteiro ainda lá. Eu iniciei um cavalo lá, que daí eu, depois de um ponto em diante, a gente começou a se mandar, daí comecei a comprar aquilo que era meu, né? Eu tinha meus cavalos na estivaria. Eu passei numa sanga lá que dava barbaridade de peixe, assim, e o homem tinha passado veneno, assim, que os bichos no passo, onde a gente cruzava, assim, mas olha, se enchia uma lata de peixe, onde quer, assim, aqueles bichos tudo... Fora d'água. Boiando por cima da água, assim, branqueando, tudo morto, assim, porque eles lavaram as máquinas para cima, assim. Daí matou os peixes. E saber que na época, então, o negócio de caça e peixe, então, tinha a reveria. Tinha a reveria. Beleza. Para nós ir terminando, eu gostaria que o senhor deixasse um conselho para as pessoas que querem ir para frente na vida, que quer ser alguém na vida. Qual é o conselho que o senhor deixa para as pessoas, seu Salvador? Pois olha, na verdade, a gente luta, né? Pede a Deus, né? Que o restante da vida, não se sabe. A Bíblia diz que o dia de amanhã não pertence a nós, pertence a Deus, né? Que assim que nós estamos conversando, quantos amigos que de repente o senhor proseia com eles hoje, está proseando com eles hoje, amanhã o senhor já está sabendo a notícia que ele já se foi, né? Uhum. A nossa vida pertence a Deus, não pertence a nós, né? É verdade. Mas a gente está lutando, né? Que a gente aquilo que Deus nos der, aquilo que que a gente lutar, porque hoje a gente não com essa idade, assim, só Deus sabe, né, o que é que ele vai nos conceder, né? Tá certo. A esperança é aquela que nunca morre, né? Mas Deus é que sabe aquilo que pode dar, aquilo que ele vai alcançar para nós, né? Beleza. Aí o senhor, como é que é o nome da sua esposa? Ela é Maria. Maria, o senhor casou depois? Sim. Teve quantos filhos? Nós temos 8 filhos. 8 filhos. 4 filhas mulheres e 4 filhos homens. Criou com orgulho, criou bem? Criei bem, graças Quantos a Deus. Netos já tem? Por exemplo, na verdade, tudo eles hoje, graças a Deus, nenhum me envergonhou dizer que desse vadio, desse ladrão. Graças a Deus, nunca nenhum deles pode. Quantos netos é? Como é que é? Quantos netos é? Tem, deixa eu ver, é uma turma, né? Tava aí brincando ao redor de... Não tem muitos, viu? Não tem muitos. Eu tenho... Deixa eu ver, tem 6. 6 netos. 6 netos. Seu Salvador, eu quero agradecer ao senhor por essa prosa boa que nós demos aí, ó. Aqui na frente da sua casa, olha. Valeu muito a pena a nossa prosa. Aí nós relembramos coisas do passado, o senhor contou umas histórias fortes pra nós. Umas histórias fortes. Mas é o seguinte, eu acho que vale muito a pena a gente registrar, porque... o passado ele ficou para trás, mas a gente deve consultar ele para a gente viver um futuro melhor, né? Na verdade, saber que tem quantas coisas que a gente conviveu, a gente saber que na verdade a gente sofreu várias coisas, mas com o passar de tempo, Deus Deus vai melhorando, assim, a gente vai trabalhando, né? Porque aquele que quer viver com a simplicidade de Deus, ele não vive na pior. Na pior, né? Não, ele pode passar por um momento, mas ele não vive na pior. Não vive Verdade. na pior, né? Esse aqui o que é? Uma babosa?
É babosa. Babosa. Não, é outro tipo de flor aqui. Ah, que uma flor. Ele é quase semelhante a essa aqui, mas ele é um pouco diferente. E é ali? uma flor aqui. Ah, é uma flor. Lá o senhor tem uma batata doce. Nós temos ali, mas é um pouquinho diferente. Viu? Lá o senhor tem uma batata doce que o senhor plantou. Batata doce. Daí o senhor dibra ali atrás, plantando alguma coisinha? Lá atrás? Olha, lá eu tenho um arvoredo aqui. Ah, o senhor tem arvoredo? Eu tenho arvoredo. Vamos mostrar um pouquinho para nós ir terminando? Podemos. Porque até para nós, que nós precisamos seguir viagem. Olha aí, o senhor tem aqui uma... Gostei muito das suas histórias, viu? O senhor é um homem de muita história. Essa aqui é laranja? Isso aqui é bergamota, né? Essa é bergamota. Esse eu vou comer uma. Essa aqui é laranja daquela doce. Ó, eu vou colher duas bergamotas pra mim comer na viagem. Tá bem doce, porque ela não geou ainda. Ah, tá. Aqui, ó. Aqui é só lavoura aqui atrás? Aqui é minha lavoura. Aqui é tá. A minha propriedade pega até naquele pano lá. Aquele pano lá, pano amarelo. Que eu botei. Porque daí lá eles passam um veneno, né? E daí ali tem uns... Pode olhar que lá tem mais arvoredo. E daí então... Para mais de proteger os arvoredos para secante que eles passam para matar o bichinho, né? Tá bom. Então daí eu boto aquilo lá para proteger. Para proteger, né? Muito obrigado. Agradeço o senhor por deixar nós filmar, por dar essa prosa, viu? Que Deus abençoe, viu? O senhor também, Deus abençoe. Olha que pessoa boa, viu? A sua jornada, viu? Amém, amém. Muito obrigado. Pessoal aqui do canal, deixe seu like, compartilhe, se inscreva aqui no canal e vem com a gente, que aqui, ó. Tá cheio de vídeo nesse estilo. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. O senhor tem galinha? Tem? Porco tem ou não? Porco tem. Porco tem também? Ah, então tá bom. Um abraço pro senhor, fique com Deus. Tchau. Tchau.